Neste vídeo vou continuar a falar sobre impressão em C#. Existe um conjunto muito vasto de informações relacionadas com os mecanismos de impressão que nós poderíamos aqui estar a explorar durante imensos vídeos. Não vai ser o objetivo desta série estar aqui a aprofundar em demasia essa informação, até porque já existe no meu canal do YouTube um conjunto de vários vídeos relacionados exclusivamente com impressão em C#. No entanto, eu não queria deixar de passar por esta série falando sobre estes mecanismos de impressão. Neste caso concreto, neste vídeo, eu vou mostrar aqui alguns elementos que podem fazer toda a diferença quando nós selecionamos e aperfeiçoamos o nosso mecanismo de impressão. Eu vou adicionar aqui no meu formulário uma list box para apresentar informações, ok? Em vez de estar a colocar lá um label apenas para apresentar dados, ou então colocar aqui, por exemplo, uma message box para estar sempre a interromper o meu vídeo, o que eu vou colocar é o seguinte: o meu vídeo neste caso não há aplicação. Eu vou colocar aqui uma list box e vou-lhe chamar, neste caso concreto, lista, ok? E nesta lista eu vou apresentar sempre informações sobre, por exemplo, os tamanhos do papel e coisas do género. Vamos então aqui entrar e fazer o seguinte. Antes aqui do documento.print, nós vamos aqui fazer o seguinte. Eu vou aqui colocar até um comentário para que não seja impresso nenhum documento. No entanto, aqui nós temos o objeto documento que está aqui colocado neste rodapé da minha aplicação. Este documento contém aqui um conjunto muito interessante de informações que nós podemos aqui explorar. Vamos, por exemplo, poder saber qual é as características do Default Page Settings. Por exemplo, ele aqui diz assim: gets or sets page settings that are used as default for all pages to be printed. Isto é, eu posso utilizar aqui esta propriedade, ok? Que se chama, que é mesmo uma instância de Page Settings, para ir buscar informações ou definir informações sobre o papel onde eu estou a imprimir. Okay? Então, se eu clicar aqui e colocar agora um ponto, eu vou ter acesso a um conjunto muito vasto de propriedades, ok? Nomeadamente aqui bounds, que reparem é do tipo, é uma estrutura tipo rectangle, isto é, vai buscar o tamanho da página, ok? O que quer dizer que se eu for aqui colocar bounds e colocar depois um ponto, eu tenho as propriedades de um retângulo, ok? Tenho aqui a estrutura x e y e tenho também o width, que é a largura, e tenho o height, que é a altura. O que quer dizer que se eu colocar aqui lista.items.head, ok, vamos colocar isto como deve ser, ok, .items.head, eu posso colocar aqui bounds, .x, .toString, ok, vamos fazer aqui .bounds.x, .toString, obviamente este valor aqui à partida será 0, ok, depois vamos aqui simplesmente copiar e colar vários elementos para dizer o que é o y, para dizer qual é a largura, width, e a altura, height. Ok? E vamos executar e vamos ver o que é que vai acontecer. Neste caso não vamos imprimir qualquer tipo de documento, porque eu comentei ali a instrução que permite imprimir, mas vamos pedir que nos sejam apresentadas informações sobre as características por defeito da nossa página. Ok, vamos então ver aqui quando clicarmos no botão 1, o que ele vai fazer então é vai buscar estas 4 informações. Ora, é uma estrutura do tipo retângulo, cá está então. A nossa página, de uma forma genérica, começa na coordenada, obviamente, 00, okay, que é o canto superior esquerdo, e depois tem 827 pixels de largura por 1169 pixels de altura. Ora, isto tem a ver precisamente com as dimensões em pixels das nossas páginas. E as nossas páginas nós temos que ter atenção a isso, porque elas podem ser de tamanhos diferenciados. Por exemplo, na Europa é muito habitual utilizar o tamanho A4, que é um tamanho que tem sensivelmente 21 cm de largura por 29 de altura, ou 29,7, mas, por exemplo, os americanos têm muito o sistema letter, por exemplo, que é ligeiramente mais largo e menos alto, ok? E nós temos a possibilidade sempre de definir esse tipo de características. Agora, reparem, no entanto, que aqui neste caso concreto nós temos algumas informações que podem ser fundamentais, por exemplo, imaginem só, para eu centrar o meu texto. Okay? Se repararem, eu tenho aqui a possibilidade de saber qual é a largura da minha página. Ora, eu posso definir aqui na raiz da minha classe, por exemplo,
alguns elementos que dizem respeito a esses valores, neste caso int largura, okay? E agora aqui o meu sistema está a ficar um bocadinho mais lento, okay? E o int altura. Okay? Ora, o que vai acontecer então agora é o seguinte, eu posso sempre aqui, em qualquer momento do meu formulário, eu posso sempre aqui pedir que os meus dados da altura e da largura possam ser definidos. Ora, neste caso concreto, eles deverão ser sempre conhecidos antes de eu enviar a mensagem para que o documento seja impresso, ok? Porque se eu definir aqui, isto é, preparar a impressão, eu vou estar aqui a definir os valores destes dados, ok? Para que depois aqui no interior do evento onde faz a impressão, eu possa utilizar essas informações a meu proveito. Neste caso eu vou colocar aqui altura, ou melhor, vamos colocar largura é igual a documento.default print settings, print page settings, .bounds, .width, ok? E a altura é igual a documento.default print settings.bounds.height. Ora, nesta circunstância, eu já sei onde é que eu vou poder desenhar especificamente cada um dos meus elementos, ok? Então, quando eu tenho aqui o document.print, eu posso querer desenhar, por exemplo, o meu texto dentro de um retângulo centrado. Se bem se recordam, eu vou aqui eliminar o ponto. Nós aqui no método drawString temos várias assinaturas distintas, neste caso 6. E como podem reparar, existe uma que tem um rectangle F. E existe uma outra que tem aqui esta estrutura toda, brush, point, etc. E vamos encontrar aqui uma que tem um rectangle F e um string format. Ora, se bem se recordam, quando falámos aqui sobre o desenho de texto, através de GDI+, o string format permitia-nos enquadrar dentro do retângulo com um alinhamento que nós queríamos. Ora, então vamos verificar como é que isso funciona aqui neste caso concreto. Antes de chamarmos ali aquela instrução, eu já tenho aqui o texto, tenho a letra, tenho a cor, vamos definir uma estrutura retangular. Ora, rectangle, rect, é igual a new, ok, new rectangle. Ora, o que é que eu vou agora poder utilizar aqui a meu favor? Eu quero centrar o meu texto como se tratasse de um título, ok? Portanto, vai aparecer no centro da folha, independentemente do seu comprimento. Ora, nesta circunstância, eu, como já defini aqui a largura e a altura a partir das informações que consigo obter do meu documento, eu posso claramente utilizar isso em meu favor. Neste caso concreto, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um retângulo que vai começar na coordenada x igual a 0 e na coordenada y eu vou definir, isto é, o x é igual a 0. Ok, começa aqui nesta zona. O y vai definir a altura relativamente ao limite da folha. Vamos colocar aqui, por exemplo, os mesmos 100 pixels. De seguida, eu vou querer centrar o meu texto. Ora, eu posso centrar o meu texto depois com o string format no centro do retângulo. Então, para isso, eu vou aproveitar que sei qual é a largura do meu documento para fazer um retângulo a toda a extensão. Okay? Vou fazer um retângulo com a largura do documento e depois vírgula, por exemplo, uns 30 pixels será mais que suficiente. Okay? Vamos definir aqui um string formato, ou neste caso vamos lhe chamar alinhamento, vai ser igual a new string format. E no alinhamento, ponto alignment, estamos a falar do alinhamento horizontal, vai ser igual a string alignment.center. No alinhamento, ponto line alignment, isto é, o alinhamento vertical, vamos ter o string alignment, string alignment.center também. Okay? Vamos então agora desenhar aqui o nosso texto. Vamos colocar aqui e.graphics.drawString texto. Vamos colocar texto.toHopper, isto é, vamos colocar o nosso texto toHopper, isto é, todo em letras maiúsculas. Poderíamos fazê-lo ali, mas não é necessário. Vamos fazer aqui isto como se fosse um título, vírgula a letra, vírgula a cor, neste caso, e depois a estrutura retângulo e finalmente o alinhamento. Ok?
Como podem verificar, há aqui um conjunto muito vasto de informações preparatórias. Todas estas informações são preparatórias para a execução correta deste método que aqui está. Vamos então verificar o que é que acontece. Vamos aqui fazer um start. Eu vou deixar ficar aqui estas informações, não há qualquer problema. Elas vão ser apresentadas na minha list box. Vamos aqui aguardar uns instantes. Cá está a minha aplicação. Vamos clicar no botão 1, ele vai apresentar informações e vai também enviar uma instrução para que seja impresso o documento, que é esta instrução que aqui está. Vamos aqui fazer um clique, cá está. Vai ali ser apresentada a informação sobre as características da minha página. Vai abrir então o Bullzip PDF, a impressora PDF, neste caso. Vamos aguardar uns instantes, ok? Vai aparecer o quadro. E cá está. Assim que o quadro aparece, vai-me perguntar se eu quero gravar no meu ambiente de trabalho. Obviamente eu quero gravar, mas já lá existe um documento destes. Vamos fazer save, vamos substituir yes. E agora vamos verificar o que é que acontece com o nosso documento. À partida teremos então a apresentação de uma página que terá um título, ok, centrado. Okay, vamos verificar aqui, ok, ele está agora a criar e cá está então. Vamos aqui afastar um bocadinho a nossa página, cá está, esta é a primeira frase impressa por C#, já não é a primeira, mas sim a segunda, mas de qualquer das formas fica aqui apresentado então um mecanismo que nós podemos utilizar, tirando partido das informações que existem no nosso document page, o default page settings do nosso documento, para podermos chegar então aqui ao centrar do nosso texto. No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre os elementos que nos permitem criar estes mecanismos de impressão no C#.